Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Business Plan Talks. Eu sou Eric Moreira e nesse podcast a gente fala sobre o que, Carlosão? Negócios na prática, raiz, assim, sem mimimi, sem conversinha. Quem tá lá no campo de batalha, sem conversinha, literalmente. Boa, e hoje a gente vai falar aqui de coisas, muitas coisas com empreendedor serial, empresário serial, que também tá na gestão pública, na política, vocês vão entender. Hoje a gente está aqui com Carlos Kleber. Eu vou resumidamente passar o currículo do homem aqui, porque é grande, né, Carlosão? Senão deixa eu passar o podcast inteiro. Depois ele vai dar as boas-vindas para a nossa audiência. Ó, administrador de empresas com expertise no ramo empresarial, né, construção civil, terceirização de mão de obra, sobretudo em liderança e empreendedorismo. Foi secretário de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, na gestão de 2023 e 2024. Diretor de Planejamento e Gestão do Instituto de Saúde dos Servidores, que é o ISEC, do Estado. Atuou como membro do Grupo de Transição de Planejamento, Orçamento e Gestão e membro do Conselho Político de Grupo de Transição, ambas funções exercidas no atual governo federal, de 22 e 23. Foi vice-prefeito do município de Solonópolis, ou seja, então teve na gestão, né, teve que aplicar seus conhecimentos de empresário na gestão pública também, e hoje também atua como presidente estadual do AGI, que é um partido que também está com destaque aqui. Ano que vem tem eleição, a gente vai tentar falar um pouquinho rapidamente. Carlos, dá boas-vindas para a nossa audiência e vamos começar nosso papo aqui. Primeiro, agradecer pelo convite, por esse bate-papo. Aqui é sem mimimi, né? Simples. Eric Moreira e Cadu, agradecer pelo convite e dizer de que estamos aqui para a gente falar sobre tudo, sobre a vida empresarial, sobre política. Enfim, estou aqui para a gente bater esse papo aqui bem legal com os nossos internautas. E assim, vou começando aqui, até porque que eu fiz questão de te convidar. Primeiro, por ser um amigo, mas Obrigado. justamente porque ano que vem é ano de eleição, e aí qual é em geral, o empresário ele tende a se afastar muito da política, sendo que é algo que afeta diretamente, seja positivo ou negativamente, a política dentro do negócio. Total. E eu não acredito nessa questão de, mas eu vou fazer o meu independente. Cara, estão diretamente ligados. E você é empresário, você é candidato agora a deputado estadual, que a gente vai falar um pouco disso, e está ligando, de fato, empresariado e política. E justamente para entender isso, para ver, no teu ponto de vista, como é que funciona essa questão de política e negócios, o como isso se encaixa e até como pode afetar no dia a dia eu que tenho um negócio, digamos assim. Bom, primeiramente, Cadu, o que é que não passa pela política? Tudo passa pela política. Tudo. Se você tem uma empresa, a aprovação de impostos, aumento ou diminuição de impostos, passa por onde? Pelo Congresso. Se você vai montar um negócio, tem liberação. Se você vai montar um negócio que precisa do meio ambiente, tem liberação do meio ambiente, de licenças. Se você vai abrir uma empresa, infelizmente aqui no Brasil tem a demora ainda de abertura de empresas e às vezes você precisa até de uma questão política para agilizar, para tentar agilizar. E tudo se passa através da política. Hoje tudo está envolvido, inclusive existe um momento mais forte na política agora, dos últimos anos para cá, que é essa polarização que está existindo entre direita, esquerda, e isso tem feito os próprios empresários, a gente tem visto que eles têm participado mais ativamente da política. Os bons têm que chegar junto, né? Tem que chegar junto, e você deve, por que você não pode participar da política? Se não quiser ser candidato, mas participe. Ajude alguém que você acredita, apoie, mesmo que não seja financeiramente, mas dê o seu apoio através do voto, com seus amigos. Escolha alguém, porque são representantes. Você vai votar em deputados para a Assembleia Legislativa, são 4 anos, que vão defender o direito do cidadão do estado do Ceará na Assembleia Legislativa, correto? Aí você vai para a Câmara Federal, para os deputados federais. É lá onde tudo acontece, aprovação de leis, tudo acontece na Câmara Federal, no Senado da República. Então tudo passa pela política. Então eu acredito e sempre acreditei, eu como empresário, sempre participei da política porque tudo passa através da política. Eu posso até não querer estar envolvido, mas, meu amigo, eu sou impactado diretamente, não é nem indireto, é diretamente o que está sendo votado, quais são as leis para abrir uma empresa.
é extremamente complexo, em muitos casos é extremamente complexo, e aí o cara já pode desistir no meio do caminho por causa de tanta burocracia. Então, assim, Até, querendo ou cara, não, tô envolvido. até para, por exemplo, você vai votar num deputado federal e tem a aprovação das leis. Até para acelerar, que é para a abertura de uma empresa ser mais rápida, você conta com a Câmara Federal, pode se apresentar um projeto que vai para o executivo, para sanção do presidente, mas tudo passa pela política. Aí o eleitor diz, agora vamos aqui à questão do cidadão. O cidadão que ele é empresário, é um cidadão, ele diz, eu não gosto de política, eu não participo da política, não quero participar da política, tudo é ladrão. Mas não é assim. O que é que acontece? Existem os bons, existem aqueles que querem trabalhar pelas pessoas, de servir através de um cargo público, quer seja um cargo que foi eleito ou através de uma secretaria, de cargo de gestão pública, mas temos aquelas pessoas que querem, que fazem para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do estado, para o desenvolvimento do seu município, mas tem aqueles que querem trabalhar. E a gente não pode generalizar. Então, por isso que eu defendo que o cidadão, o empresário, tem sim que participar da política para escolher aquelas pessoas que você acredita. Não deu certo, acreditou, não deu certo, troca. Sim. Depois você muda, vota em outro. As eleições de 4 estão aí para isso, né? Para isso, de 2 em 2, né? De 2 em 2, dependendo da esfera. Mas, Carlos, a gente vai voltar no assunto político com certeza daqui a pouco, querendo entender mais esse lado empresarial. E toda vez que a gente recebe aqui um empresário tem vários negócios, a primeira coisa que eu gosto de perguntar é como é que desliga a chavinha de um negócio e vai para outro, porque por mais que seja um negócio que talvez sejam ali do mesmo segmento, cada empresa é um negócio, né? Então, cada empresa tem uma gestão, cada empresa... Como é que você atua isso nas suas empresas? Posso contar um pouquinho como é que tudo começou? Claro, com certeza. Eu gosto de contar a minha história porque eu tenho um orgulho da minha história. Eu nasci no município de Boa Viagem, aqui no estado do Ceará, não é Boa Viagem, Pernambuco, não é Boa Viagem, Ceará, lá no Sertão Central, num distrito chamado Ibuaçu, distrito a quase 40 quilômetros da sede do município, estrada de terra, aquela estradazinha que tem dificuldade de trafegar. Ainda é hoje estrada de terra para ir para lá. Como a gente diz aqui, é no Vixe, né? A gente mora no Vixe. Vixe, onde é? Bem aí, mas é longe ainda, né? Enfim, até os 12 anos de idade, meu pai tinha uma pequena bodega, naquela época se chamava bodega, vendia arroz, feijão, cereais, vendia cachaça, era uma pequena bodega lá no distrito. E eu Tem que ter muito fiado, né? tinha na caderneta, e meu pai era bom de matemática, eu lembro disso demais. E naquele caderninho só anotava, e eu ficava lá com ele, às vezes até ajudando. Também participei da agricultura, plantando, roçando, limpando o mato quando era criança, porque no sertão é assim, é com dificuldade mesmo. E aos 12 anos de idade, terminei o ensino fundamental e lá não tinha mais como eu prosseguir nos estudos. E coloquei minha mochilazinha nas costas, fui morar na cidade de Boa Viagem, na sede do município, com 12 anos de idade. Era uma criança, já saí de casa para ir morar, fui morar um tempo com meu irmão. Aos 15 anos de idade eu já comecei a morar sozinho. Eu fui radialista, começou tudo através do rádio. Eu, aos 15 anos de idade, já comecei no rádio, numa rádio chamada Asa Branca, lá de Boa Viagem. Comecei fazendo esporte, programa esportivo. Aí depois eu fiz programa político, fiz programa musical e começou tudo aí. Lá, quando eu estava, chegou um cidadão me oferecendo para que eu fizesse uma parceria com ele para vender um remédio, um elixir, aquele que serve para dor na coluna, dor de barriga, dor nas costas, e aí eu disse, não, então se serve, vamos vender, né? E já comecei aí com... Isso na rádio, hein? Na rádio, isso com 15, 16 anos de idade, já comecei na vida empresarial. Você aí já paralelamente já estava buscando renda aí? Não, fazia minha renda, ganhava o dobro do que eu ganhava na rádio. Eu digo, opa, esse negócio aqui é bom. Né? Se tiver mais, traga. E comecei a vender, vendia muito. E fazia minha renda. Isso era uma criança ainda, um adolescente de 15, 16 anos de idade. Aos 19 anos de idade, eu recebi um convite e fui morar na cidade de Solonópolis também para trabalhar numa rádio, chamado Rádio Cachoeira. Aos 19 anos? 19 anos de idade. Fui morar em outra cidade. Também coloquei a mochilazinha e fui para lá. Né? E lá eu comecei, naquela época,
existia, como estava começando a venda de antenas parabólicas, que no interior era um sucesso. Todo mundo tinha que ter, né? Quem podia, e naquela época não tinha um financiamento nas lojas, até em 10 vezes. Na loja só vendia uma mais duas, enfim. E quem era que podia comprar Sim. parcelado em pequenas parcelas? E aí bom, se as pessoas não podem comprar comprando parcelado, eu vou criar aqui um consórcio de antena parabólica. E aí fazia grupos e sorteava ali uma antena por mês. Tinha mês que eu tinha Isso você com 19 anos já, 19 anos de idade. já tendo uma visão, meu amigo. Aí tinha mês que eu tinha 15 grupos. Em cada grupo eu ganhava uma antena. Então, de 10 pessoas, eu tirava uma antena. Se eu tinha 15 grupos, 15 antenas, né? E aí começou com antena parabólica. Opa, agora eu vou botar TV. Aí também do mesmo jeito. Não existia o financiamento, uma, duas vezes nas lojas. Aí o cara não recebia de imediato, mas no máximo ali em 10 vezes, em 10 meses, ele conseguia receber a sua televisão. Tá entendendo como é que é a lógica? Bacana, bacana. E aí, cada grupo também ganhava uma TV, né? Quando fazia as contas, opa, sobrava uma TV aqui. Surgiu a ideia de botar uma pequena loja, uma loja física. Botei a lojinha também continuando com os consórcios, mas já botava ali uma TV para vender, tirava a TVzinha de casa, comprava uma TV, duas, levava uma para casa para assistir, para não ficar sem TV, vendia da loja, quando o cara queria, chegava o cliente para comprar mais uma TV, eu ia lá, buscava lá de casa, ficava sem a televisão, ia lá, comprava mais duas, três, e por aí foi. Chegou um momento que eu fui montei a loja, e expandi as lojas para outras cidades, chegando a um volume bem relativo de vendas na região lá do Sertão Central. Chegou a ter quantas lojas, né? 7 lojas, mas aí, quando eu fui para a política, eu decidi vender as lojas porque eu me elegi vice-prefeito do município de Solonópolis, lá onde eu morava. Quantos anos isso? Isso foi em 2000 me elegi em 2012, 2013 até 2016 eu fui vice-prefeito do município de Solonópolis. No interior não dá muito para misturar política com negócio não. É que é quase time, né? O time E aí odeia. Quase não. eu vendia muito no carné. Que a carnezinha ali vendia em 10 vezes. Na eleição, amigo, o cara não queria mais pagar a prestação, né? Tá do outro lado. Ou não pagar a prestação e, enfim. Aí eu disse, não dá certo para misturar esse tipo de comércio com a política. Então eu me elegi vice-prefeito, vendi o negócio, montei uma construtora, porque tem tudo a ver na política, você é político, a questão da construção pública, escola, barragem, enfim, comecei a construir. Até 2016, eu fiquei no município de Solonópolis. São 3 situações: Boa Viagem, onde eu nasci, até 19 anos, até 2016, morando no município de Solonópolis, no qual eu exerci o cargo de vice-prefeito com muita honra para trabalhar para as pessoas. Em 2016, minhas filhas precisavam estudar, lá não tinha faculdade, precisavam estudar aqui em Fortaleza, vieram aqui para Fortaleza, minhas filhas com minha esposa. Minha esposa é de Solonópolis, minhas filhas também nasceram no município de Solonópolis, são 2, Giovana e Isabela, e a minha esposa é Ivana. Chegando aqui, montei um negócio de terceirização de mão de obra, além da construção que já tinha. Mão de obra de construção. Não, terceirização de mão de obra. É o vigia, é o motorista. Segurança armada eu não tenho, não trabalho com segurança armada, mas é o auxiliar administrativo, civis gerais, enfim. Montei o negócio e hoje a gente tem aí, graças a Deus, muitos contratos aí por todo o Brasil, não é só aqui a nível de estado, certo? Também em 2021, aí eu saí da política em 2016, quando foi em 2021, voltei para a política através de um partido político chamado Agir 36. Chegou esse partido para que a gente pudesse fazer a coordenação do partido. E aí, em 2021, assumi no finalzinho de 21, a gente participou das eleições de 22, mas não deu tempo de fazer muita coisa. A gente montou uma chapa de deputado estadual e uma chapa de deputado federal para participar das eleições de 22 para governador. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Também, nesse mesmo período, eu assumi a direção do ISEC,
que é o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará. É o plano de saúde dos servidores, Sim. que é PM do município. o IPM do ISEC. município, o ISEC do Estado do Ceará. Quando eu cheguei no ISEC, estava devastado, pagando com 6 meses de atraso, 6 hospitais credenciados, médicos não queriam se credenciar, nem queriam atender pelo plano, porque recebiam com 6 meses de atraso. Quem é que quer trabalhar e receber com 6 meses de atraso, né? E aí eu assumi o plano de saúde dos servidores, o ISEC, e a gente conseguiu fazer uma ampliação. Lá tinha 70 e poucos mil usuários. Eu ampliei, quando eu saí do ISEC em 22, deixei com mais de 100 mil usuários. Tinha 6 hospitais credenciados, eu deixei com 18 hospitais credenciados, médicos, clínicas, laboratórios, umas centenas e centenas que a gente conseguiu credenciar. E o melhor, pagando com 30 dias. Você apresentava a sua fatura com 30 dias, você tinha certeza que recebia a sua fatura. Não, o seu credibilidade grande, né? grande. Aí o ISEC deu um boom, cresceu novamente. E deixei ainda 310 milhões em conta. Todo mês eu pagava lá 20 e poucos milhões, mas deixava 7, 8, 9 milhões de reserva. E aí eu deixei 310 milhões em conta no plano de saúde do servidor do Estado. Que é difícil, né? Porque quando o gestor vê que tem caixa lá, ele quer investir ou quer gastar com aquilo, mas deixar em caixa é difícil. Mas eu fazia um plano, fazia os investimentos necessários, Sim. mas deixava logo a reserva também, porque é plano de saúde, e aí a gente, sei lá, poderia haver uma instabilidade, Sim. enfim, deixei lá essa reserva para que o plano tivesse uma saúde financeira e os usuários do ISEC tivessem mais uma tranquilidade com relação ao plano de saúde. Carlos, tu mesmo rodando na política, dividindo o tempo, política, as empresas continuavam. Como é que tu fazia esse girar de pratos? Por quê? Tem aquele ditado que quem engorda o gado é o olho do dono. E aí, na política, eu sei que a política consome muito. A empresa em si consome muito. Tu não tinha só uma, tinha duas. Como é que tu fazia essa divisão? Era uma equipe boa por trás? Como era que funcionava isso? Equipe, minha esposa também fica muito à frente comigo. E aí, quando eu ia para o público, eu conseguia fazer uma agenda para que eu pudesse conciliar. E hoje tudo é mais prático, Cadu. Tem WhatsApp, você tem Você faz internet. reunião andando, né? Você faz no carro, você faz pagamento no carro, você faz planilha, você olha planilha, você faz reunião, faz tudo onde você estiver. Aí eu, finalzinho da tarde, noite, consegui ir para a empresa e ver algumas situações, porque realmente o olho do dono sempre engorda mais mesmo, tem que estar dentro. Mas tinha minha esposa e uma equipe boa. O principal é ter. Não adianta, você pode ter o olho do dono, você pode ser o dono e estar lá dentro toda hora, de manhã, de tarde, de noite. Mas se não tiver uma boa equipe, amigo, esquece. Não anda. Tem que ter uma boa equipe para tocar. E aí, através disso, é que a gente tinha a tranquilidade de assumir os cargos públicos, como assumi também a Secretaria de Habitação por 2 anos, Secretaria aqui de Fortaleza. Para que a gente pudesse ter a tranquilidade, tinha que ter uma boa retaguarda na empresa para que a gente pudesse, no público, porque fazer público, você assumir um cargo público não é por dinheiro, não é pelo salário que você ganha. Porque é pelo prazer de servir. Eu vou assumir a Secretaria de Habitação de Fortaleza. Fui convidado pelo prefeito Sarto, com muita honra. Agradeço demais sempre o convite por ter me dado essa oportunidade de trabalhar pela política habitacional do município de Fortaleza. Quanto é um salário de um secretário? Líquido, 16, 17 mil reais. Então, assim, 16, 17 mil reais é muito bom. É bom você ganhar. Mas quanto é que você deixa de ganhar por exemplo, você deixa de fazer uma viagem, porque eu deixei de fazer muitas viagens. Você perde alguns negócios. Sim. Mas, assim, evidentemente você tem que medir o que é bom, até onde eu posso ir. Está me prejudicando, estou deixando de ganhar, minha empresa está deixando de crescer. Não, você tem que fazer aquela dosagem, vou crescer até tanto, porque eu estou aqui na secretaria e eu planejo crescer até X, se eu tivesse lá dentro eu poderia crescer Y, mas você tem que fazer um bom planejamento. Porque você, principalmente quem é empresário, assumir um cargo público é missão, é querer fazer pelas pessoas. Se você não entrar com missão de trabalhar, de fazer pelas pessoas, amigo, esquece. Quando você vai colocar na ponta do lápis, você está vendo que se estivesse lá dentro da sua empresa, direto, trabalhando, poderia ser bem melhor. Mas
para trabalhar, para ser o servidor público, é ter o prazer de servir. Se não tiver o prazer de servir, não adianta. E dentro da tua vivência, tanto na gestão privada como na gestão pública, né? Quais são as maiores diferenças que tu vê? A gente sabe que na gestão pública você tem que seguir várias legislações, processos, às vezes é mais lento, no privado você toma decisão mais rápido. Na tua percepção, com essas experiências no privado e na gestão pública, quais são as diferenças mais chocantes entre um? A burocracia. Sabe o que que é importante? Por exemplo, por que que é importante um empresário assumir uma função, um cargo público? Ele leva a experiência do empresário. Ele leva ali o dia a dia, a pressão. E aí, só que muda um pouquinho quando você chega no público. No público são servidores concursados. É uma diferença no que você tem que fazer aquela dosagem na hora de Atividade, acredito que na hora de diminui, né? exigir. Na hora de exigir, Cadu, é diferente. A produtividade muda um pouco, então você tem que saber dosar. Que se não souber, você não fica no público que você enlouquece. E aí, se não fizer. E a burocracia, por exemplo, na minha empresa, eu decido aqui, mando pagar, acabou. Tá resolvido. Está resolvido. No público é diferente, você responde aos tribunais. Então você tem que fazer, você tem toda uma burocracia de passar por setores, e aí chega num setor, o funcionário por algum motivo, sei lá, ficou lá com o processo, muda um pouquinho, tem que ter paciência. Mas a importância do empresário levar a sua experiência para o serviço público é de muita importância. Tem que ter uma experiência. Já pensou? Você vai assumir uma secretaria de habitação de Fortaleza sem nenhuma experiência no privado? Você sofre, amiga, é difícil. É diferente. E o deputado estadual que vai ser eleito ano que vem aí, Carlos Kleber. Carlos Kleber. A gente costuma dizer, né, que político, tanto vereador ou estadual, tem um político de bairro ou estadual, que é de uma cidade ou região, tem um político que é de uma bandeira, eu sou da educação, e tem um político que é tudo isso. O deputado estadual Carlos Kleber é qual desses? Eu defendo muito a questão da habitação, onde eu passei 2 anos e eu aprendi muito na política habitacional. É muito bom você fazer habitação, quer seja na regularização fundiária, na entrega do apartamento, vários serviços que você tem na Secretaria de Habitação, que é o trabalho social também, que é empreendedorismo. Lá nós temos muitos cursos ensinando as famílias a corte e costura, gastronomia, unha, cabelo. Muitas pessoas em que a gente capacitou através de nossos cursos, hoje tem seu negócio. Quase 8.000 famílias a gente conseguiu capacitar durante esse período em que eu fiquei à frente da Secretaria de Habitação. Então, a política habitacional é uma bandeira minha em que eu vou trabalhar e vou defender. Meu partido, que é o Agir 36, tem a bandeira da inclusão para todos, que além do autista, inclusão para outras deficiências, outras necessidades. A inclusão para todos também. E como eu sou também do interior, nós temos a questão também da agricultura, do empreendedorismo também, que é muito importante, que através do empresário eu entendo muito da questão de empreender. Então são essas bandeiras, esses pilares que a gente vai trabalhar. Na habitação também tem o meio ambiente, que é muito ligado. Nós vamos trabalhar também a questão do meio ambiente. Então são bandeiras em que a gente vai transitar e vai procurar defender, tanto na campanha quando chegar, como também na Assembleia Legislativa. Cara, e no teu ponto de vista, assim, não sei se essa palavra serve, mas como profissionalizar a política? Porque se você tem uma empresa, se tua empresa não performar, o mercado mesmo vai... a economia e o mercado tira ela do jogo. Já na política não existe isso. Vou dar um exemplo, a minha visão que pode estar enviesada por não estar dentro, mas tem muita gente que de fato não é profissional, de fato não entrou ali para performar melhor, eu assumir esse cargo, e não necessariamente um prefeito, nada disso, mas mais internamente, não assumir o cargo, mas eu não sou profissional da área. E como é que profissionaliza isso? Como é que a gente traz essa experiência da gestão, de fato, externa para dentro da política, para deixar um negócio que gere resultado? Porque no final a população quer resultado, cara. Cadu, o problema é que existe o político, existe aqueles que entram na política para fazer.
para trabalhar pelas pessoas. E esses, o próprio povo tira. Não performam, o povo tira. O político corre o risco de perder a eleição, porque não passou por um bom momento. Existe, beleza, depois ele pode voltar. Mas tem uns que não voltam mais, porque as pessoas acreditam, as pessoas elegem. Quando você chega na Assembleia, ou quando você chega na Câmara Federal, ou assume o executivo, que é prefeito, governador, você não corresponde. E aí, essas pessoas vão, o próprio eleitor vai tirando. Ser expelidas naturalmente. Vai, naturalmente. A qualidade hoje que nós temos, e aí eu não vou generalizar, mas na Assembleia Legislativa, alguns deputados, na Câmara Federal, é uma vergonha. A qualidade. Quando você vê defendendo ou apresentando um projeto, quando você vê defendendo uma pauta, às vezes se torna ridículo. Tem uns projetos que você olha, rapaz, só pode, alguém pode estar filmando isso aqui, porque isso é ridículo, só pode ser uma piada. Você olha assim que... Falando em projeto, eleito deputado estadual com a caneta na mão para fazer um projeto, qual seria uma primeira ideia aí do Carlos Cleber? Nós vamos trabalhar, nós vamos montar um gabinete em que nós teremos assessores que entendem principalmente dessas 4 áreas em que nós vamos trabalhar. Quando eu estive na Secretaria de Habitação, nós fizemos um projeto muito bacana que eu defendo muito, que é a reforma das casas. Você vai apresentar a reforma das casas, você é deputado? Sim, posso apresentar também. Porque o pessoal fala muito em construir a casa, mas reformar não quer. Reformar, não. Nós fizemos muito, junto com o prefeito Sarto, nós fizemos aí a reforma de praticamente 2.000 residências. Aqui em Fortaleza, para se ter uma ideia, a gente chegava em residência, a família não tinha energia elétrica. Tem. Banheiro, nem se fala, em muitas e dezenas, centenas de residências de Fortaleza, tem casa que não tem banheiro. E aí... O básico, né? É o básico. Básico. Essa reforma, ela engloba praticamente tudo. Nós fizemos muito aqui em Fortaleza, tinha casa que não tinha energia elétrica. A gente colocava toda a instalação elétrica, deixava tudo prontinho. Não tinha... Por que não tinha energia na casa? Pagar um papel de energia de 50, 60 reais, até eles podiam pagar. Eles não tinham condição de fazer a instalação. Chegar até lá internamente. E aí a gente fez muito. Aí a gente fazia muito banheiro. Em várias residências não tinha banheiro. A gente sempre fez muito banheiro, que banheiro é saúde. Era isso que eu ia falar. Fora dignidade, dignidade, saúde, né? Fora dignidade, saúde, bem-estar. Imaginou você não ter um banheiro em casa? E a gente está falando dessa sua experiência numa capital, imagina no interior. Imagina no interior. No interior eu tenho uma experiência vasta, porque morei lá. Não, quando eu falo, tô falando aqui já não tem, imagina no interior. Então um projeto como esse para o interior também seria bom. E aí eu levei muito essa ideia para Brasília, e o governo federal agora apresentou. Agora vai lançar, acho que já vai lançar agora, para fazer a reforma das casas, que dá dignidade para as pessoas. Esse é um dos projetos que eu vou apresentar para o governo do estado também fazer. Sim. Para o governo do estado também fazer. E aí, outros projetos que nós iremos apresentar na pauta da inclusão, iremos apresentar em defesa do nosso povo cearense. E para o empresário, cara, que o nosso público aqui é de empresários. É o cara que está, de fato, no campo de batalha, que muito provavelmente já está bem encaliçado, com muita promessa, vem na economia, rapaz, e a política dificulta a minha vida. O que você vê para o empresário que pode ajudar? Facilitar, desburocratizar. É muito burocrático. Para você tirar uma licença, você quer montar, por exemplo... A bodega, por exemplo. Você quer montar aqui um posto de combustível. Você é empresário, né? Você quer montar aí um posto... A bodega... Você passa aí, fácil, né? Não, aí você passa aí quanto tempo para conseguir legalizar? Com licença, né? Legalizar esse negócio. Mas você quer montar um posto de combustível, olha aí quanto tempo passa para você, na burocracia, você conseguir uma licença ambiental. Tudo bem, defender o meio ambiente, tem que ser com responsabilidade, tem que ser. Mas a desburocratização é muito importante.
para o que o empresário ganhe tempo. Já pensou, você tem seu negócio, você tem aqui X valor para montar um investimento, quero fazer um investimento, você passa 6 meses, um ano até, para você começar o seu negócio, olha o tempo, olha o tanto de dinheiro que você vai É perder. um ano sem gerar emprego, porque você não trabalha só, né? Não Você gera coloca uns emprego, colaboradores, você Não. faz a economia girar. não faz a economia girar e você passa um ano botando dinheiro naquele negócio sem vender, sem render, olha o tamanho do prejuízo, né? É. E Carlos Kleber, ó, hoje o episódio vai ser mais corridinho, porque ele tem um compromisso já aqui, mas a gente não pode deixar de falar disso aqui. 2026 chegando, né? Já estamos próximo aí. Tá chegando. Até março tá definido tudo aí de quem é candidato, quem não é. Como é que você está se posicionando, o Partido Agir está se posicionando, se vencido não vem, se o Camilo vai vir no lugar do Elmano, na esfera estadual e federal, como é que tá os movimentos? Eu estou olhando e observando. Tenho acompanhado muito a antecipação dessa eleição aqui no estado do Ceará, no Brasil também, com essa polarização, antecipou muito. Primeiro, só se fala, os 4 anos só se fala em eleição. É Bolsonaro, é Lula, não é Bolsonaro nem Lula, mas se fala em eleição. Não tem mais época de eleição, não. Eleição agora é direto. Um vai preso, sai, aí o outro vai preso, aí fica essa confusão a vida toda e as pessoas brigando aí na internet, se degladiando, as famílias se desunindo, brigando, que a gente vê muito. Isso tem sido muito prejudicial para o país. No estado do Ceará, eu acredito que a eleição se antecipou muito por causa dessa disputa do Senado. Começou muito cedo. Aí começou uma disputa, quem vai ser senador, aí os políticos começaram a ver de que, por exemplo, eu trabalhei muito em 24, já andando pelo interior, montando o partido e participando da eleição, tanto da eleição aqui de Fortaleza, como da eleição também do interior do estado, e aí já comecei de lá para cá. Aí eu viajei no final do ano, disse, pronto, agora eu vou dar uma aliviada. Quando for lá para julho, eu começo de novo. Aí viajei, passei 20 dias pela Europa, minha filha estava fazendo intercâmbio lá em Londres, fui para lá e passei uns 20 dias por lá, voltei no começo de janeiro. Quando eu voltei, tive que começar tudo de novo já, porque a coisa já tinha puxado para outro lado e por aí vai. e a coisa já engatou, e aí eu já comecei minha caminhada novamente. E estou nela até agora, e a eleição se antecipou muito. Agora, por exemplo, para governador do estado, quem vai ser candidato? Ciro é candidato? Eu tive lá na filiação do Ciro, observando, fui convidado, participei Como presidente como partidário? presidente de partido, fui convidado para participar da filiação do Ciro. Muito boa, muito bem prestigiada. Aí, Ciro é candidato? Eu acho que mas ainda não, ele não ainda colocou isso para o público. Tá no tubo de ensaio ainda, tá achando aí, né? Eu acho que ele que pelas movimentações, o que a oposição está fazendo, está apostando muito na candidatura do Ciro. O Elmano é candidato de novo? Pelo direito vai para a reeleição. Aí, E aquele boato que o pessoal está dizendo que se o Ciro for mesmo, o Camilo tem o risco de vir para tentar não perder, o que tu acha? Pois é. Aí fala-se agora em que se o Ciro for o candidato, vem um Camilo, não sei o que o Camilo está pensando. Existem as pesquisas, a gente escuta falar em algumas pesquisas, a gente vê que com essa candidatura do Ciro, com essa possível candidatura do Ciro, movimentou muito o cenário político do Estado. Aí eu gosto muito de observar, Eric, as enquetes. Mas quando eu observo as enquetes, eu não vejo só aquela situação, tantos por cento tantos por cento. Sei lá, às vezes as pessoas manipulam o resultado. Eu vou lá para os comentários. Sim, então a verdadeira, né? Se 4 mil comentários, eu vou lá. Aí tem fulano, tem fulano. Aí a galera vão botando Ciro é humano. Aí de lá dá para você saber mais ou menos o que o povo está pensando. Então, eu gosto muito de observar e eu vejo muita enquete do interior do estado. Tem umas aqui da capital, mas eu vejo muita enquete de Juazeiro do Norte, do Ipu, enfim, é enquete de todo canto que as pessoas estão fazendo, os blogs, o pessoal está fazendo. Eu gosto lá de observar e acompanhar o que o povo está pensando. Eu acho que vai ser uma eleição muito dura. Uma eleição muito dura, quer seja com Ciro e Elmano, Ciro e Camilo, acho que vai ser uma eleição disputada, vai vir uma polarização também. Vai nacionalizar de novo? Vai nacionalizar de novo. Como aconteceu aqui para a Prefeitura de Fortaleza, que a gente achava que o André não ia para o segundo turno, quem ia para o segundo turno era o Sarto e Evandro, começou, e o André foi ganhando musculatura em cima daquela caixa de som, foi ganhando musculatura, segundo turno quem foi? PT,
e PL, direita e esquerda. Esse ano, como é que vai ser? Vai de novo, vai polarizar novamente nessa eleição para governo do Estado. Presidente da República nem se fala, é polarização total. Qual o peso que tu vê do interior e da capital em relação à eleição estadual, na majoritária, claro, né? Qual o peso? Porque tem o histórico que capital elege ali ou não. Qual a dependência do interior, por exemplo, um governo do Estado? A capital está dividida, mostrou agora nessa eleição. É meio a meio praticamente. Aí depende muito da desenvoltura do governo municipal. Não sei como é que ele está, não tenho visto pesquisa. Mas mostrou a diferença de 10 mil votos, está meio a meio. A capital está pau a pau, né? Interior do estado é assim. Como é que acontece? Eu sou do interior, eu tenho mais ou menos uma experiência como acontece. O povo tem se manifestado, a gente tem visto através das enquetes. O povo tem se manifestado. Quem acompanha está vendo. E eu estou andando muito nos municípios, a gente vê a manifestação das pessoas. E como é que faz? Os prefeitos dependem muito do poder público, do governo do estado. Então eles ficam ali, ficam olhando, ficam observando. Aconteceu isso na época dos coronéis, que o Tasso se elegeu governador, representando o Novo, contra tudo e contra todos naquela época, contra os coronéis, e aí o Tasso veio pela renovação, se elegeu governo do estado contra a máquina do governo do estado, certo? Depois aconteceu de novo com Cid Gomes, com o Lúcio Alcântara. O Lúcio Alcântara tinha uma aprovação aí de quase 70%, tinha todos os prefeitos aí pelo interior do estado. E não conseguiu se reeleger. Não, o Lúcio perdeu a eleição para o Cid Gomes. Sim. Aí veio o Cid, naquela época, contra a máquina também, contra o poder público, ganhou a eleição. Isso vai acontecer agora? Não sei. Poderá acontecer ou não. Então, essa movimentação, principalmente quem é prefeito, segue muito, aí tem aquela massa que vai, e quando às vezes vai, amigo, não tem jeito. Ou você que é político, ou você acompanha, ou então você fica de fora, você perde uma eleição. Então, acho que os prefeitos vão observar muito. Vão observar muito. Hoje, existe uma hegemonia muito grande do governo estadual com relação às prefeituras, mas isso é natural. Todo governo Normal. tem o poderio do apoio das prefeituras, porque existe aquela dependência. Como será o comportamento disso? Aí nós temos que esperar. Cenas dos próximos capítulos. Tem que esperar para ver. Aconteceu isso já? Vai acontecer de novo? Não sei. Vamos saber aí lá na frente. Eu acho que lá por exemplo, até abril, quem for candidato tem que estar afiliado a um partido político. Por exemplo, e se descompatibilizar até março. Pronto. Quem for secretário, quem do cargo público. Aí abril tem que estar afiliado. Beleza, é o primeiro passo. Então já está aqui. O tabuleiro vai se mexer. Já está começando aqui, o Ciro já se filiou aqui no PSDB, o Elmano vai ficar no PT, então já sabe aqui quais os partidos que vão apresentar candidatura a governador. Pronto, beleza, então primeiro montou aqui já o começo, o início, né? Quando for o período das convenções, que é lá para comecinho de agosto, aí lançam-se as candidaturas. Então, nesse período de abril até agosto, amigo, tudo vai acontecer. Conversa tudo pode acontecer. É conversa para todo lado, é articulação para todo lado. Então, tudo poderá acontecer. Então, é nesse período aí que a gente vai poder ver. Aí a gente já tem um rumo aí como será a eleição de governo do estado. Senado nem se fala, é candidato demais, né? Aí São 2 vagas, né? Só tem 2 vagas para dezenas de candidatos aí. Vamos esperar o que vai acontecer. Show de bola. Carlos, pra gente fechar aqui, a nossa audiência é de empresários, cara. E se tu quiser até falar nessa câmera aqui, o que você falaria para você que é empresário, que é candidato, o que você falaria para pré-candidato, pré-candidato. Cadu, você é meu amigo aí, aí você não pode me complicar, né? Um leigo em relação à política, pré-candidato. Você que é pré-candidato, o que você falaria para esse empresário que está aqui escutando, do que ele pode esperar do futuro do Brasil, do futuro seu que você pode fazer como pré-candidato? Lutar e acreditar na política, que tudo passa através da política. Acredite, porque se você disser não vou votar, não vou apoiar, amigo, a responsabilidade é sua. Você vai se omitir de votar, de eleger um presidente da República? Faça isso não, amigo, vote. Escolha. Eleja e vote naquela pessoa que você acredite. Se vai ter um candidato, um da esquerda, outro da direita, vai ter do centro, vai ter candidato por aí. Então não é possível que você não acredite em um. Eu estou desacreditado da política.
Amigo, não faça isso não. Procure alguém e acredite. Existem pessoas boas ainda, então acredite. Tudo passa através da política. O empresário não pode jamais se omitir e esquecer de que se ele não participar da política, a decisão é por 4 anos. Se elege um presidente da República, para 4 anos. Se elege um governador, para 4 anos. Se elege um prefeito, para 4 anos. Eleição tem de 2 em 2 anos. Então tem que acreditar. Bacana, bacana. Tá vendo, né? Tem que acreditar e se você não se envolver com a política, deixa só os maus lá, os maus nomes lá. E eu não se envolva para ver que os outros se envolvem e vai passando. E aí vai passando, o trem vai passando. Que eu vejo é isso. Mesmo eu escolhendo me envolver ou não, cara, eu já estou envolvido. É. Eu vou ser impactado de um jeito ou de outro. Você vai ter um presidente de qualquer jeito. É. Você vai ter um governador de qualquer jeito, amigo. Você vai ter que ter um governador, vai eleger um presidente da República. Se você só omitir, você não vai participar. Ah, eu não participei, eu não votei. Ah, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Tá certo, mas 4 anos você tem seu presidente aí. Mas só com À a frente do- consequência. Não tendo responsabilidade ou não, né? Exatamente. Boa. Show. Carlos Cleber, vai ter que voltar aqui com mais calma, pra gente tem muita coisa para Obrigado. conversar ainda aqui, mas hoje foi mais rapidinho aqui, mas parabéns aí pela visão, né? A gente precisa de pessoas com esse tipo de visão na política e mais empresários também na política e a gente vai querer convidar de novo para voltar aqui mais para frente, quando Obrigado. tiver mais definições aí, a gente bater um papo com mais calma aí, tá? Sim. Então, você que tá chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal aqui. Como é que o pessoal te acha lá nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é mais importante, né? Instagram, Carlos Kleber Oficial. Tem Carlos Kleber com K. Kleber com K, Carlos Kleber Oficial. É só botar lá e vai encontrar e você vai ver como é que está o nosso trabalho, a nossa trajetória, o que é que a gente fez, quais são os nossos projetos, tem tudo lá. Bacana. O homem tá rodando muito, viu? Então eu comecei a acompanhar no Instagram lá, então acompanha aqui. O homem Então, tá pronto, já rodando. ganhei mais um seguidor. Hein? Aí. Muito obrigado. Então, você que tá aí, ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Muita gente assiste, mas não tá inscrito, né, Caduzão? Então, se Exatamente. inscreve e vamos juntos. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço.